Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. Nós estamos tratando sobre a defesa da fé e confesso para vocês, nunca antes na história da igreja houve necessidade de nós termos que fundamentar, por isso que somos chamados de fundamentalistas. Nós temos que argumentar em relação aos conceitos, aos preceitos fundamentais da fé cristã, porque nos últimos dias a coisa tem se tornado difícil. É por isso que o tema do trimestre fala sobre os ataques contra a igreja de Cristo e o subtema fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu creio que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer instante. A bem da verdade, desde 1947, quando o brasileiro Oswaldo Aranha, presidindo a ONU, reconheceu em favor de Israel o Estado independente, cumprindo assim a profecia de Isaías 66:8, que a figueira está florescendo. Então, a qualquer momento, a igreja será arrebatada. Basta que nós leiamos um pouquinho ali no final das cartas às 7 igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, no contexto de Laodiceia e Filadélfia, que nós vamos compreender que a qualquer momento Jesus Cristo volta e o inimigo voltará, a qualquer momento Jesus Cristo voltará e o inimigo está agindo com todo o ímpeto para desviar alguns da fé. Alguns antigamente foram mortos ao fio da espada, cabeças degoladas na guilhotina, outros queimados ao fogo. Hoje não. Hoje, sorrateiramente, ele tem entrado no meio dos cristãos para enfraquecer o que seja fé. Inclusive, eu cito aqui os livros do Ciro Sanches Iborbe, onde ele traz alguns pontos que nós precisamos perceber. Ele diz erros que os pregadores devem evitar, erros que os adoradores devem evitar, erros escatológicos que devem ser evitados. Ele também trabalha sobre o evangelho que Paulo jamais pregaria. Por quê? Porque nós estamos interpretando a coisa de forma muito diferente. Mas vamos para o tema da nossa lição, porque é o que nos compete neste momento. Estamos na lição de número 11, que fala sobre a sutileza das mídias sociais. Nós já gravamos aí 5 vídeos. Na segunda-feira nós falamos sobre não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. Na terça nós falamos sobre é preciso testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. Na quarta nós falamos sobre a carta apostólica como instrumento de evangelização. E nós aprendemos que se Paulo usou uma carta, nós bem podemos usar a rede social para evangelizar. Um abraço ao pastor Sérgio Batista, lá de Salvador, que fez um comentário nesse sentido para a gente. Na quinta nós falamos que não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Aí nós ali levantamos aquela crítica, né? Qual é a nossa comunhão? Com quem é a nossa comunhão? Na sexta, que foi ontem, nós falamos sobre evitando o pecado nas mídias sociais e vimos que somos nós quem agimos. A mídia em si não tem problema. E hoje, nós estamos diante de um ponto complicado porque é necessário ser comentado, mas certamente muitos não gostarão de ouvir. O cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. Então, vocês vão compreender que a Bíblia em si não trabalha exclusivamente com narcisismo. Narciso era um personagem grego que se amava, se achava muito lindo e determinado dia morreu justamente por causa da beleza. Isso é mitologia grega, né? Diz que Narciso viu seu semblante espelhado na água e gostou tanto do seu semblante que caiu dentro d'água e não sabia nadar, morreu afogado. Então, eis aí uma crítica indireta aos que se acham belos demais, bonitos demais e utilizam a rede social para fazer esta exposição. Então é nesse sentido que vem a nossa aula de hoje. Então já fizemos 5 vídeos, a nossa reflexão de hoje. Já fizemos 5 vídeos, este é o 6º, você deve assistir os 5 que estão para trás, assiste esse. Todos estão com cor diferente, o irmão Daniel está colocando a cor diferente nos vídeos para você entender que aqueles vídeos tratam de uma temática. E deve aproveitar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma visita especial. O presbítero Marcel Senhor está bem ali, quietinho, revisando o conteúdo dele, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma live, um assunto muito complicado também, muito polêmico. E Maciel, que é um cabra de coragem, diz ele que Alagoano não foge à luta. Ele até diz bem assim, verás que o filho teu não foge à luta. Olha,
parece que parece se vestir de verde e amarelo no dia 7 de setembro também. Então, daqui a pouco tem essa live aí, você deve buscar na internet. Vamos à nossa leitura diária. Não esquece de se inscrever não, tá? Se inscreve aí, compartilha, comenta. A nossa leitura de hoje, cuidado com o narcisismo nas redes sociais, tem base na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 2, e no livro, na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Nós continuamos com a leitura na tradução Almeida Revista Atualizada, fazendo hoje uso da Bíblia da Liderança Cristã, de John Maxwell, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Vamos então a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Acompanhe conosco, porque depois que você acompanhar, você vai compreender a explicação. O assunto vai falar sobre os males da corrupção dos últimos dias. O versículo 2 diz assim: pois os homens nos últimos dias serão egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, criador de confusão, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Em um texto diz a pais e mães, ingratos, irreverentes. É o texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Aí continua mais. Vai dizendo que são traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, e aí segue. Vamos agora lá para a terceira carta de João, capítulo 1, e o versículo 9, que diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Pois bem, vamos tentar compreender os dois textos aqui para nós comentarmos. Vamos começar pelo de João, da terceira carta de João. Diótrefes é um personagem que nós temos que é obreiro. Diótrefes é obreiro, era quem aparentemente tomava conta da igreja. E o apóstolo João enviou para lá um obreiro. E quando o obreiro chegou, Diótrefes não quis receber o obreiro e incitou a igreja para botar o obreiro para ir embora. Quer dizer, Diótrefes disse: o meu serviço é melhor do que o de todo mundo. Preste atenção, porque o comentarista aqui está puxando para o âmbito do ministério. Ele está puxando para o âmbito daqueles que estão diante das redes sociais cuidando da obra de Deus, abre aspas, fecha aspas. E se não fosse um irmão que tinha lá na cidade, que nós não vamos dar a divulgação agora porque não é o momento, os obreiros teriam ficado à mercê, teriam ficado na rua, teriam ficado no sereno. Aí João então parabenizou a atitude do irmão e disse que Diótrefes receberia a sua paga. Pois bem, quando nós voltamos para a carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós percebemos que Paulo está dizendo: ó Timóteo, nos últimos dias, leia-se, hoje, eu só posso entender os últimos dias como o contexto em que nós vivemos, surgiriam pessoas avarentas, presunçosas, gananciosas. Aí ele diz exatamente assim no texto: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E onde é que tudo isso se manifesta ultimamente? Nas redes sociais. Nós dissemos ontem que a rede social pode ser utilizada para o mal, como também a rede social pode ser utilizada para o bem. Nós não devemos utilizar os membros do nosso corpo para fazer com que na rede social os membros do nosso corpo sejam símbolo de irreverência, sejam símbolo de arrogância. Quando o texto aqui, a epígrafe diz narcisismo, nós sabemos que o narcisismo é um pensamento, é uma ideologia onde a pessoa busca a própria perfeição, não no sentido de ser, mas no sentido de corpo, de embelezamento, de mostrar que tudo é bonito, e quanto mais bonito mais mostra, menos encobre, mais revela. E a rede social tem sido um canal aberto para isso, porque as curtidas, os likes, as expressões e assim por diante
tem chamado a atenção, tem despertado em muitos casos até a libido. Mas não é só no sentido da libido que nós estamos falando no sentido de utilizar-se as redes sociais para fins como o que nós acabamos de ver aqui. Um obreiro desobedecendo a liderança, um obreiro queimando a liderança. Eu ouvi de alguém recente algo que me chamou a atenção. Alguém disse: a atitude foi tomada, mas não por minha causa, por causa dele, e eu agradeço a Deus que tinham testemunhas. Por quê? Porque a pessoa que disse isso poderia muito bem reagir, retrucar, mas fez questão de não utilizar aquela oportunidade para pegar a pessoa. Bem recente, estava estudando a Bíblia Sagrada com o irmão me chamou a atenção de algo. Ele disse: Claudio, você já observou o texto que diz que é obrigado que venha o escândalo, mas ai por quem o escândalo vier? E eu fiquei assim, sim, já vi o texto. O que você quer dizer com ele? Ele disse: é porque o texto bíblico ali não está só repreendendo quem causou, quem cometeu o ato. O texto está repreendendo quem deu a divulgação do ato, quem fez o ato se transformar no escândalo, quem fez a coisa pegar milhões de visualizações, milhões de comentários e assim por diante. Porque às vezes a coisa está sendo resolvida de forma menos gravosa. Olha a expressão, menos gravosa. No direito, quando nós vamos resolver um problema, nós agimos de forma menos gravosa. O que vai gerar menos prejuízo para as partes? Então é aquele caminho que nós entramos. E também tem no direito o crime da chamada difamação, que é quando alguém, mesmo que o fato seja verdadeiro, alguém pega o fato e joga ele na mídia social, joga ele na rede social, sem sequer passar pelas 3 peneiras que lá atrás o Aristóteles falou sobre ela: a peneira da verdade, a peneira da necessidade, a peneira da bondade. Porque é verdade isso aí? É necessidade? Causa alguma coisa boa em você comentar? Então a rede social ela tem servido quase no sentido do que foi dito por João acerca de Diótrefes, e também a rede social tem servido para outros fins, para alguém poder humilhar alguém, para alguém poder praticar crimes como crimes envolvendo racismo, para que alguém possa cometer crimes no sentido sexual. Então, fica aqui a nossa orientação na manhã de hoje, fechando a semana, quando diz bem assim: cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. São coisas que não trarão resultado. A Bíblia vai nos dizer, Paulo orientando os crentes, me parece que de Corinto, se não estou enganado, que a beleza não seja aquela questão exterior, que a beleza seja interna, seja a moral, seja o caráter da pessoa, certo? A pessoa precisa ter ética e precisa ter moral. Quando moral é aquilo que ele tem internamente dentro de si, e a ética é aquilo que ele pratica para com os demais. É neste sentido que a Bíblia dá ênfase a alguém. Então é muito mais aplaudido por Deus, e o que nós estamos falando aqui é o que está no contexto da Bíblia Sagrada, quando alguém vem na rede social e fala de coisas boas, ensina jovens, rapazes e moças sobre profissões, ensina sobre remédios. Tem tantos vídeos. Ontem mesmo eu precisei estudar sobre um caso aqui no escritório, e entrei na rede social e encontrei um vídeo que comenta sobre o caso, explicando doutrinariamente como é que a coisa se resolve. Aí eu peguei e passei para os meus colegas para que todos vissem. Por quê? Porque isso é bom. Agora, quando você encontra algo que tende a pessoa para o caminho criminoso, tende a pessoa para um caminho de baixa moral, isto é repreensível. Fica a nossa orientação. A lição de amanhã, ela terá, deixa eu ver aqui, 4 pontos. Comentamos na segunda-feira, nós vamos comentar novamente. O primeiro ponto vai falar sobre os cristãos na era digital. Esta semana nasceu uma sobrinha, e eu comentava com a mãe dela: esta criança já nasce tendo tudo digital ao seu alcance. Ela dificilmente vai ter noção do que era escrever uma carta lá atrás, como nós escrevíamos. Provavelmente nos seus dias as aulas já terão em sala de aula tablets, computadores, que já existem em muitos locais por aí. Então, nós vivemos na era digital. E como é que nós vamos administrar a era digital? Nós vamos ver isso na escola dominical. Vamos falar sobre a realidade do universo online. O universo online existe. Vamos falar sobre cristãos conectados. Olha, eu estou conectado contigo. Os pastores controlam os números dos seus membros, acompanham os seus membros via rede social também. Tem condição de mandar uma mensagem, receber uma mensagem, convidar obreiros para essa ou aquela reunião. Isto é bom.
O terceiro ponto vai falar sobre os desafios de ser igreja na era digital. Eu sou igreja, mas eu posso me tornar um desigrejado vivendo só na era digital? Então nós vamos ver esse desafio aí. A desumanização, quando a gente torna-se frio, a gente não consegue mais entender a necessidade do outro, a gente não tem mais a chamada empatia, nós vamos falar sobre isso. O mundanismo, que entra no conceito do que nós estamos falando hoje, o narcisismo e muitas outras coisas que vêm por ali. Tem hora que algumas pessoas procuram a gente no escritório porque caíram num golpe. Que golpe? Me disseram que se eu adiantasse tanto, eu ia receber tanto, ia pagar da seguinte forma e foi muito vantajoso, tal. A pessoa caiu no golpe. E por que caiu no golpe? Por causa da própria ganância. Se a pessoa não seguisse a sua própria ganância, ele não teria caído naquele golpe. Então, será momento em que, como diz aqui, o mundanismo está presente e a gente tem que tomar cuidado disso. No terceiro ponto, nós temos a igreja e os pecados virtuais. Será que porque ninguém está vendo não é pecado? Eu até apresentei o livro e vou representar para vocês aqui, ó. Quem é você quando ninguém está olhando? Olha aqui, Marcel, ó. Dá um alô aí, Marcel, só diz oi aí. Oi. Pronto, Marcel está aqui. Quem é você quando ninguém está olhando? Será que não seria pecado algumas coisas na rede social? Será? Vamos para frente. A Bíblia fala da concupiscência da carne, a soberba da carne, a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos. Será? Então, o primeiro item diz o sensualismo, na igreja e os pecados virtuais, o sensualismo. O segundo item fala sobre o narcisismo, que é o que nós estamos estudando aqui, que nós vamos explorar isso aí amanhã em sala de aula. E o quarto ponto fala sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. Então você pode utilizar as mídias sociais para pregar o evangelho. Não precisa utilizar para pecar. Você pode utilizar para falar de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Então, a seara virtual, hoje eu alcanço muita gente sem precisar ir na casa dela. E por que eu não vou usar esse canal? Eu consigo com a rede social alcançar mil e tantas pessoas por dia. E se eu fosse sair de casa em casa, de uma em uma casa, como está lá em Atos 20:20, quantas casas eu alcançaria por dia? Quantas casas seriam abertas para mim? E no momento atual, que todo mundo trabalha, será que eu conseguiria ir na casa da pessoa? E nos finais de semana? Então, utiliza a rede social, meu irmão. E o segundo item do quarto ponto fala pastoreio virtual, onde os pastores conseguem sim acompanhar suas ovelhas dentro de um limite, é lógico, no ambiente virtual. Então fica aqui o nosso comentário. Deus abençoe você por ter acompanhado as nossas reflexões durante a semana. Você está convidado para amanhã estar na Escola Bíblica Dominical, estudando a Palavra de Deus. E na próxima semana, querendo o nosso Senhor, nós estaremos com a nova temática. A temática da próxima semana, a lição de número 12, fala sobre a sutileza da espiritualidade holística. Esta vai trazer coisa nova, então fique conosco para que você conheça o que é espiritualidade holística, esta nova filosofia. Um abraço, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever no canal não, viu? Se inscreve aí, deixa teu comentário, manda para outra aí, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor.